Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouco hoje sobre depressão, sobre suicídio, quais são as alternativas que nós temos. Nós sabemos que todos os anos, no mês de setembro, estabelece-se o Setembro Amarelo como uma forma de chamar a atenção para a questão da prevenção ao suicídio. No Brasil, nos últimos anos, mais de 10 mil pessoas morreram através do suicídio, mortes provocadas pelo suicídio. Não é? E as causas do suicídio, normalmente, quando se levanta estatisticamente, o que é que se detecta? É que normalmente são pessoas que estão enfrentando problemas emocionais, doenças como a depressão. Geralmente nós temos um público maior do sexo masculino. E falar de depressão, né, que é uma das causas do suicídio, talvez a principal delas, talvez a que mais mata, não é? Falar de depressão, o que é que eu preciso entender acerca da depressão? O que é que eu tenho que saber sobre depressão? E como ajudar pessoas que estão enfrentando essa terrível doença e que aos poucos vem matando milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu tenho dito nesses últimos tempos que nós, devido ao isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, nós temos vivido uma nova pandemia, que é a pandemia das enfermidades emocionais, das doenças relacionadas à psique humana. Então, veja bem, primeiro nós precisamos entender o que é a depressão. A depressão é uma alteração que envolve alguns fatores. Envolve um fator neuroquímico, ou seja, há uma alteração neuroquímica, uma alteração na produção de neurotransmissores, de neurônios, de substâncias importantes para que a gente se mantenha com a nossa emoção estável. Há uma alteração na psique humana, há uma alteração na nossa subjetividade, na forma como nós simbolizamos as coisas, na forma como nós interpretamos o mundo ao nosso redor, não é? E há uma alteração do comportamento. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que a depressão é uma doença que atinge tanto o aspecto fisiológico, neurofisiológico, como atinge os aspectos subjetivos e emocionais da existência humana. E, entendendo bem o que é depressão, quais são os sintomas? O que é que me indica que uma pessoa está vivenciando um problema de depressão? Né? Normalmente, quando a pessoa começa a perder o gosto pela vida, aquela pessoa começa a querer ficar mais no quarto, dormindo de forma excessiva, só quer dormir, não quer enfrentar a vida. Então há uma alteração aí no comportamento e essa alteração atrapalha a pessoa de vivenciar a sua vida, o curso da vida de forma normal. Há uma tristeza, muitas vezes sem explicação, uma tristeza profunda, uma angústia profunda na alma que a pessoa sente, a pessoa não sabe de onde vem, não sabe por que está vivenciando aquilo, ela simplesmente está vivenciando. E quais são as causas da depressão? Muitas vezes são traumas, às vezes experiências vividas ao longo da vida, na infância ou em outras fases da vida, pode disparar um quadro depressivo. Perdas significativas na vida da pessoa, perda de um ente querido, perda de um emprego, de um animal de estimação. Então, perdas significativas, que é o que a gente chama de processos de luto que a pessoa enfrenta, porque toda e qualquer perda significativa, ela dispara um processo de luto. Então, processos de luto, perdas também são motivos para a depressão, além daquilo que a gente já falou quando estivemos aí conceituando a depressão, de alterações hormonais, alterações neuroquímicas.
Tudo isso são causas aí e sintomas da depressão, não é? E que leva a pessoa a entrar nesse quadro depressivo, não é? A gente pode dizer ainda que um outro sintoma da depressão, além dessa tristeza profunda, além dessa perda de gosto pela vida, a pessoa também, ela muitas vezes está ali revivendo histórias do passado. Ela está sempre trazendo o porquê a minha vida está dessa forma, por que aconteceu assim, por que é que eu não agi de maneira diferente, ou por que as coisas não aconteceram na minha vida de forma diferente. Então, reviver o passado é um dos sintomas também da depressão, quando isso está causando essa tristeza profunda. Quando olhamos para esses quadros de depressão, nós percebemos que ela tem sido talvez uma das maiores causas do suicídio nos dias atuais. Normalmente as pessoas vêm enfrentando essa doença que é silenciosa, a depressão não aparece, às vezes a pessoa está sorrindo para você, de sorrisos abertos, e ainda assim está vivendo um vazio profundo na alma. E aí essa pessoa, quando menos se espera, comete o suicídio. E o que é o suicídio, né? Algumas pessoas dizem, não, suicídio é falta de Deus, suicídio é falta de fé, suicídio é fraqueza do indivíduo. Suicídio, quando motivado pela depressão, é apenas uma doença. É uma doença que venceu o indivíduo naquele momento, como qualquer outra doença. O Covid-19 venceu várias pessoas, e várias pessoas chegaram a óbito porque não resistiram ao Covid-19. Muitas pessoas acabam cometendo suicídio porque não resistiram à dor da depressão. Em Dianética, a gente fala de uma escala de tom emocional. E a depressão existem tons emocionais, e a depressão é um tom emocional que está abaixo do tom da morte. A morte, ela é enxergada pela Dianética como um estágio da emoção, onde você está vivenciando uma emoção tão forte que tudo que você deseja é a morte. E abaixo da morte existem outros tons emocionais, onde a experiência de morte é uma experiência mais amena do que aquela experiência emocional que a pessoa está vivenciando. Então, veja só, a pessoa, quando comete o ato do suicídio, quando ela comete a loucura do suicídio, ela não está querendo acabar com a vida, ela está querendo subir no seu tom emocional. O que ela está querendo é viver. O que ela está dizendo, olha, eu quero viver. E a única forma que ela encontra para viver é cessando a dor. E a forma de cessar a dor é cessando a vida. De maneira que, antes da gente começar a achar que suicídio é falta de fé, é falta de Deus, é falta de força, é falta de caráter, enfim, suicídio é apenas um ato de loucura. É quando essa alteração neuroquímica ocorre. E aí o que acontece? O sistema límbico, que é uma estrutura no nosso cérebro, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo controle das emoções, o sistema límbico, ele está atuando apenas na emoção. E lá existe uma estruturazinha chamada amígdala cerebral. E a amígdala cerebral, quando ela é sequestrada, quando ela dispara emoções nas quais a razão, o córtex, ele não tem o controle, ele não assume o controle, e quem assume o controle é todo o sistema límbico ali, quando há o sequestro neural, ou o sequestro das amígdalas, como nós gostamos de dizer, somente a emoção toma conta, somente a emoção está assumindo o controle naquele momento. E nesse momento, aí o ato de loucura pode ocorrer e a pessoa pode acabar cometendo o suicídio pelo sequestro das amígdalas. Então a pessoa está num vazio existencial muito grande, está numa tristeza muito profunda, está experimentando uma depressão muito profunda, a ideação suicida começa a ocorrer
na sua mente, e aí o que acontece? A emoção vai tomando, o sistema límbico vai entrando em ação, a amígdala é sequestrada, só a emoção está ali, naquele momento a pessoa quer fugir daquela dor. E quando ela quer fugir da dor, ela comete a loucura do ato do suicídio. Então, o ato do suicídio é um ato de loucura. É um momento ali, uma linha muito tênue entre razão e emoção, em que a pessoa perde completamente o controle da razão. E ali ela acaba cometendo esse ato louco do suicídio. E aí não foi por fraqueza. Muitas vezes a pessoa precisou extrair uma força muito grande dentro de si para poder se livrar daquela dor e assim poder amenizar aquela dor. E ela entende que amenizando aquela dor é cometendo esse ato de loucura. Então, suicídio não é fraqueza. Suicídio não é falta de Deus. Eu conheço muita gente aí, pastores, evangélicos, padres, que cometeram suicídio e são pessoas de fé. Não foi falta de fé. É que assim como o Covid-19 é uma doença, assim como a gripe é uma doença, assim como um câncer é uma doença, a depressão é uma doença que leva à morte também. De maneira que nós precisamos atentar para essa questão do suicídio. E aí eu queria dar para você algumas dicas. Veja só, leve a sério quando uma pessoa chegar para você e dizer, olha, eu vou me matar. Ou quando a pessoa que você percebe que está muito triste começa a dizer que era melhor que a vida acabasse, era melhor que tudo isso passasse, eu quero acabar com essa dor, eu quero acabar com essa angústia. Leve a sério essas coisas e ajude essa pessoa a encontrar ajuda especializada. Porque essas pessoas não estão brincando. Quando menos se espera, essas pessoas são arrebatadas por este ato de loucura. E aí eu quero, para não ficar somente aqui nessa discussão científica, eu quero trazer também um pouco da realidade religiosa, da realidade cristã, e dizer para você o seguinte, tem um texto na Bíblia Sagrada que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Olha, veja só, a Bíblia ela nos orienta a não estar ansioso. Né? A ansiedade é um dos quadros depressivos. Né? Na verdade, a depressão é o último estágio de um transtorno de ansiedade. E a Bíblia orienta, olha, não fique ansioso, coloca diante de Deus as tuas petições, coloca diante de Deus as tuas angústias, coloca diante de Deus as tuas dores, coloca diante de Deus as tuas lamentações, coloca diante de Deus, porque Ele pode e Ele quer aliviar a sua dor. A fé, ela pode ser uma ferramenta importante e fundamental no tratamento da depressão. Não significa dizer que quem tem fé não vai sofrer depressão. Sofre sim, mas professar uma fé, confiar em Deus, ter em quem confiar, pode ser uma ferramenta poderosíssima para te ajudar a sair do quadro depressivo, para te ajudar a sair do quadro de desesperança, para encontrar esperança em dias de desespero. Então, eu espero que essas informações possam te ajudar a vencer esse momento difícil. Eu quero dizer para você que tem solução, que estar em depressão não é estar no fundo do poço, que há saída. Procure ajuda especializada. Procure alguém com quem você possa conversar. Olha, mas eu não tenho condições de pagar um psicólogo, de pagar um terapeuta, de pagar uma terapia. Procure alguém que você gosta. Procure alguém que você conhece. Mas abre o seu coração e deixe derramar todas as suas emoções. Certamente você irá encontrar solução, alívio e alívio para essa angústia da alma. Conversa com Deus, ora, busca Deus, Ele pode te ajudar. Deus é um ser que existe. Não existe
casamento entre ciência e religião, são coisas diferentes. E eu falo dos dois lados. Eu falo pelo campo da ciência, mostrando para você que depressão não é uma doença. Mas falo também pelo campo da fé, dizendo para você que Deus existe e Ele quer e pode te ajudar a vencer essa dor. Que Deus te abençoe e eu espero muito, torço muito para que você, se estiver enfrentando esta situação, você encontre ajuda, encontre solução, porque existe solução sim, existe ajuda sim, ok? Forte abraço.